O asfalto fervia sob os pés rachados da cidade. Era meio-dia, e até as sombras buscavam refúgio. Nas calçadas do bairro da Pedreira, o sol batia sem piedade sobre telhados de zinco e corpos que corriam com pressa. Mas entre todos, havia sempre um que parecia caminhar contra a lógica do mundo, um menino de 12 anos, magro, calado, de olhos fundos e um casaco marrom de lã, fechado até o pescoço. Ninguém sabia seu nome de verdade. Na escola, chamavam de casaco. No mercado, o menino do moletom. E nos cochichos mais cruéis, o doido do inverno eterno. Mas ele não reagia. Andava reto, olhando pro chão, como se não ouvisse. Como se aquele casaco fosse seu único escudo contra tudo, até contra as palavras. Dona Nair, vizinha da frente, dizia que ele nunca tirava aquilo, nem para dormir. Deus me livre, esse menino deve ter alguma coisa no corpo, uma doença, sei lá. Mas a verdade é que ninguém se dava o trabalho de perguntar. Era mais fácil inventar. Mais cômodo manter distância. Na escola municipal Joaquim Brandão, o suor escorria pelas costas dos alunos enquanto os ventiladores quebrados giravam devagar, só para fazer barulho. Mas lá estava ele, casaco fechado, mangas compridas cobrindo as mãos. Sentado na última carteira da fileira da janela, caderno limpo, olhar longe. A professora, Clara, era nova ali. E foi a única que notou. Ela tentou sorrir para ele no primeiro dia. Ele não retribuiu. Tentou perguntar seu nome. Ele respondeu Lucas, com a voz mais baixa que já ouvirá. Tentou conversar no recreio. Ele sumiu. Clara, porém, não desistiu. Tinha algo naquele menino que doía mais que o calor. Na saída, ela o seguiu discretamente. Viu ele descer a rua de terra, cruzar a ponte de madeira sobre o córrego seco, e entrar numa casa com o muro pichado e o portão torto. Não havia som de televisão, nem cheiro de comida. Só silêncio. Naquela noite, choveu. E mesmo assim, Lucas não tirou o casaco. Dormiu enrolado nele, no colchão fino do chão, ouvindo os pingos baterem no balde ao lado. O casaco, velho e já desbotado, tinha um cheiro que ele jamais esqueceria, lavanda, com um toque de fumaça de vela. O cheiro dela. Da mãe. A única coisa que ainda restava dela no mundo. Pela manhã, Clara decidiu tentar de novo. Levou um ventilador de casa, colocou na sala. Tentou brincar, fazer perguntas. E pela primeira vez, Lucas a olhou nos olhos. Foi só por 2 segundos, mas foi o suficiente para ela ver. Havia dor ali. Dor que pedia socorro em silêncio. No recreio, 2 garotos mais velhos cercaram Lucas perto do bebedouro. Um deles puxou o capuz. O outro tentou abrir o zíper. Tá escondendo o que aí, hein? Uma bomba? Um rato morto. Lucas ficou imóvel. Só os olhos se encheram d'água. Mas ninguém viu. Ninguém, além de Clara, que chegou correndo, afastou os 2 e levou Lucas para dentro da escola. Ela não disse nada. Só ofereceu água e ficou ali, sentada ao lado dele. Até que, com a voz embargada, ele falou a primeira frase que não era resposta. Era da minha mãe. Clara não perguntou mais nada. Só assentiu com a cabeça, e naquele instante, entendeu que aquele casaco não era só uma peça de roupa. Era uma lembrança viva. Um pedaço de alguém que se foi cedo demais. Mas o mundo não perdoa quem carrega o passado no corpo. E em breve, Clara descobriria que Lucas escondia muito mais que saudade dentro daquele casaco. A semana seguiu como todas as outras, abafada, barulhenta e indiferente. Mas para Lucas, algo havia mudado, e não sabia dizer se era bom ou ruim. Desde o dia em que confessara, com palavras engolidas pela garganta seca, que o casaco era da mãe, a professora Clara passou a olhá-lo de outro jeito. Era como se os olhos dela atravessassem as paredes que ele construiu desde pequeno, aquelas que ninguém jamais tentou escalar. Ele fingia que não percebia, mas sentia. Sentia nas pausas longas entre as perguntas, no cuidado com o tom de voz, no jeito como ela colocava os exercícios sobre a mesa sem encostar em nada. Era o tipo de presença que não pesa, mas também não some, como uma vela acesa em um quarto escuro, que não ilumina tudo, mas não deixa a escuridão vencer. Na sala de aula, Lucas continuava no fundo, de frente para a janela empoeirada, onde o sol entrava como um soco quente toda manhã. O zíper do casaco começava a emperrar, e as mangas, antes grandes, agora mal cobriam os punhos. Ele sabia que estava crescendo, e que o casaco, um dia, deixaria de servir.
Só não sabia o que fazer quando isso acontecesse. Toda vez que pensava nisso, um aperto tomava o peito, como se o ar ficasse mais pesado. Era como se o mundo obrigasse a largar a última parte de sua mãe, e ele não estava pronto. Talvez nunca estivesse. À noite, ele abraçava o tecido até dormir, como fazia quando era pequeno e ela ainda cantava baixinho na cozinha, lavando louça. Era ali que ele a ouvia, mesmo depois de morta, nas costuras do casaco, no cheiro que teimava em não ir embora. Na escola, os olhares dos outros continuavam. Sussurros. Risadas abafadas. Comentários que entravam como farpas nos ouvidos. Mas Lucas havia aprendido a viver assim, em silêncio. Era melhor ser invisível do que reagir. Só que nem sempre o mundo permite o silêncio. Na quarta-feira, enquanto ele tentava almoçar no refeitório, Vinícius e Caio, os dois valentões da oitava série, se aproximaram com seus sorrisos tortos e olhos vazios. Fala aí, casacão. Vai derreter hoje ou amanhã? Um puxou a manga. O outro tentou abrir o zíper. Lucas segurou com força. Sai, por favor. A voz saiu trêmula, mas firme. Eles riram. Um empurrou sua bandeja no chão. Arroz, feijão e vergonha espalhados no chão áspero. Ele apenas se abaixou, pegou a colher, limpou o que pôde, e sentou de novo. Clara viu. E dessa vez, não ficou calada. No fim do dia, ela o chamou na sala dos professores. Sentaram-se frente a frente. Ela não perguntou do casaco. Não forçou explicações. Só perguntou se ele estava bem. E Lucas mentiu. Disse que sim. Porque era mais fácil do que explicar o que sentia. Era mais seguro dizer que tudo estava normal, mesmo quando normal já doía há muito tempo. Mas antes de sair, ele olhou para ela e disse, é que, sem ele, eu fico com frio. Mesmo quando tá calor. E ela entendeu. Não com a razão, mas com o coração. Porque há dores que não pedem lógica. Há ausências que congelam por dentro, mesmo debaixo do sol mais cruel. Na volta para casa, Lucas caminhava devagar, casaco fechado, suor escorrendo pela nuca. O portão da casa estava aberto. Estranhou. Nunca deixava aberto. Entrou com cuidado, coração acelerado. A casa estava escura, apesar da luz do dia. A avó, que quase nunca saía do quarto, estava sentada à mesa, olhos perdidos, cigarro apagado entre os dedos. Vieram aqui hoje, ela disse, sem olhar para ele. Lucas congelou. Quem? Ela não respondeu. Disseram que vão ver se você pode continuar aqui. Falaram da escola. Falaram da sua cabeça. Ele sentiu como se o chão se afastasse dos pés. Sabia que a avó não gostava dele, e que se dependesse dela, ele já teria sido mandado embora. O casaco pesava ainda mais naquele dia. Na madrugada, não conseguiu dormir. O som do ventilador quebrado rodava em falso, e ele olhava pro teto, com os olhos ardendo. Foi até a estante, pegou a única caixa que guardava no quarto. Dentro, cartas antigas, fotos desbotadas e um broche dourado em forma de flor. Tudo da mãe. No fundo da caixa, dobrado com cuidado, havia um bilhete escrito à mão. Nunca tire esse casaco, meu amor. Ele é seu abrigo quando eu não estiver. Ele leu devagar, como se as palavras ainda tivessem a voz dela. E chorou. Não em soluços, não em gritos. Chorou em silêncio, como sempre. Deitado no chão frio, com o casaco por cima do peito, tentando não desaparecer. Na manhã seguinte, não quis ir para a escola. A avó não insistiu. Nem perguntou. Ele ficou no quarto, ouvindo as crianças passando na rua, o barulho do rádio do vizinho, o cheiro de pão do mercado da esquina. O mundo lá fora seguia, indiferente à dor que ele carregava por dentro. Mas, no meio da tarde, alguém bateu no portão. Uma batida só, leve. Era Clara. Levava um pacote nas mãos e um olhar cansado, mas firme. Fiquei preocupada, disse. Lucas não respondeu. Ela não entrou. Apenas entregou o pacote. É só uma coisa que achei que você podia gostar. Não é para substituir nada. É só, para você ter escolha. Ele abriu assim que ela foi embora. Era um moletom azul claro, simples, com capuz. Novo. E leve. Lucas segurou o moletom por minutos, sem saber o que sentir. Não sabia se doía ou se aquecia. Não sabia se era um presente ou um lembrete de que o mundo esperava que ele mudasse. Mas uma coisa era certa, ninguém nunca tinha lhe dado nada sem querer nada em troca. Naquela noite, ele dormiu com os dois casacos.
O da mãe por baixo. O novo por cima. Como se, pela primeira vez, tivesse permitido que alguém se aproximasse sem medo. O tempo seguiu, como um rio grosso arrastando troncos podres e folhas mortas, mas dentro de Lucas, tudo parecia parado, estagnado num mesmo ponto que doía e não cicatrizava. Ele voltou para a escola 2 dias depois, vestindo novamente o casaco velho e puído, o da mãe, por baixo do moletom azul que Clara lhe dera, como se tentasse conciliar o passado que o definia com o presente que tentava chamá-lo. Mas ainda andava curvado, como quem carrega um mundo inteiro dentro do peito. E a cada passo, sentia mais que a vida estava à beira de estourar por algum lado, como uma represa antiga cheia de rachaduras. O silêncio dele pesava mais do que gritos. Havia um tipo de dor que não fazia barulho, mas que atravessava paredes, cortava olhares e se espalhava como fumaça. Clara sentia isso toda vez que o via entrar na sala com os olhos baixos, a mão apertando a barra do casaco com força, como quem segura a única coisa que ainda não o abandonou. Naquela semana, Clara decidiu fazer o que ninguém mais fizera, investigar. Não por curiosidade, mas por necessidade. Sentia que Lucas estava prestes a se perder, e talvez fosse a última chance de alcançá-lo antes que o mundo o engolisse de vez. Procurou registros antigos da escola, encontrou o nome da mãe, Amanda Soares. Faleceu há quase 3 anos, segundo o sistema, por complicações clínicas não especificadas. Nenhuma outra informação. Nenhum responsável legal constante nos documentos, além da avó, Odete Soares, que assinará a matrícula com uma letra tremida. Clara começou a montar um quebra-cabeça de peças faltando. Visitou a diretoria, conversou com a assistente social da rede. Descobriu que havia um relatório de negligência arquivado, aberto há 2 anos e nunca finalizado. Parecia que Lucas tinha passado pela vida sem ser realmente visto. Uma criança orbitando o mundo dos adultos, sem que ninguém realmente o tocasse. Enquanto isso, em casa, Lucas sentiu o ambiente se estreitar. A avó estava mais amarga, mais ausente. Passava os dias trancada, bebendo chá amargo e ouvindo o rádio em volume baixo. Quando falava, era com palavras secas, quase cuspidas, como se Lucas fosse um fardo que ela carregava por obrigação, não por afeto. E ele sabia. Sabia que ela esperava que ele crescesse logo e sumisse dali. Mas para onde ele iria? Aquela casa, por mais fria e silenciosa que fosse, era a última coisa que lhe restava. Um abrigo rachado. Um teto qualquer. Às vezes, ele se perguntava se teria sido diferente com a mãe viva. Se ela teria conseguido protegê-lo do mundo, ou se o mundo a teria engolido do mesmo jeito. O que lembrava dela era pouco, a forma como ela penteava seu cabelo com os dedos, o cheiro doce que ela deixava no travesseiro, a forma como dizia seu nome quando ele estava triste. Lembranças fragmentadas, como fotos queimadas pelas bordas, mas que ele tentava manter vivas com todo o esforço que um coração pequeno podia suportar. Numa tarde chuvosa, enquanto revirava uma das gavetas do guarda-roupa antigo do quarto, Lucas encontrou um envelope escondido sob roupas antigas. Nele, o nome da mãe escrito com pressa. Dentro, uma folha amarelada, dobrada ao meio. Era uma carta, mas não endereçada a ele, e sim a alguém chamado Daniel. O coração disparou. A caligrafia era da mãe. Ele reconhecia. As mãos tremiam enquanto lia. Daniel, eu não sei quanto tempo ainda terei. As coisas estão difíceis. O dinheiro acabou. O aluguel está atrasado. E eu estou cansada. O Lucas pergunta de você todas as noites. Diz que sonha contigo. Eu digo que você está longe, trabalhando. Mas ele não acredita. Por favor, se ainda tem um pouco de compaixão, venha vê-lo. Nem que seja uma última vez. A folha escorregou dos dedos de Lucas, que sentiu o chão fugir debaixo dos pés. Daniel. Quem era esse nome que nunca ouvirá em voz alta? Seu pai? Um parente? Por que ninguém nunca lhe disse nada? Naquela noite, ele não dormiu. Releu a carta dezenas de vezes. Lembrou-se de um dia, vago, muito distante, em que sua mãe chorava sozinha na cozinha, segurando o telefone mudo. Lembrou-se de perguntar cadê o papai, e de ouvir apenas o barulho da chaleira apitando. O silêncio daquela lembrança doía mais agora. E o casaco parecia mais apertado do que nunca. Ele o tirou pela primeira vez em semanas. Deixou sobre a cama. Mas quando tentou dormir, o frio voltou, mesmo com a janela fechada, mesmo debaixo do cobertor. Como se o corpo sentisse a ausência da única coisa que ainda o conectava à mãe.
Levantou e o vestiu de novo, devagar, como se vestisse um abraço antigo. 2 dias depois, Clara o chamou novamente depois da aula. Disse que precisava conversar, mas o tom era mais delicado do que nunca. Explicou, com calma, que estava tentando ajudá-lo. Que existiam caminhos, formas de garantir que ele não fosse esquecido por ninguém. Lucas ouviu tudo calado, olhando para o chão. Quando ela falou sobre o relatório de negligência, ele engoliu seco. Sabia o que isso significava. Sabia que, se ela insistisse, poderia ser levado dali, para outro lugar, com outras pessoas. Talvez para longe do casaco, da carta, da memória da mãe. E isso ele não podia permitir. Mas quando levantou os olhos para Clara, viu que ela não queria arrancar nada dele. Pelo contrário. Ela queria proteger. Era a primeira vez que alguém se importava não com o que ele vestia, mas com o que havia por dentro. Naquela noite, sentado em seu quarto, Lucas decidiu procurar no casaco por mais do que cheiro e lembranças. Passou as mãos pelas costuras internas, pelo forro, pelos bolsos. E então, no lado esquerdo, sentiu uma pequena elevação. Um rasgo quase invisível. Enfiou os dedos com cuidado e puxou um papel dobrado, antigo, já quase se desfazendo. Era uma foto. Nele, sua mãe, mais jovem, sorrindo ao lado de um homem de rosto forte, barba rala e olhar distante. No verso, uma data, 27 de maio de 2014. Nosso primeiro e último verão. O coração de Lucas parou por um segundo. Era ele. Daniel. O homem da carta. Seu pai. Agora ele tinha um rosto. O rosto do homem na foto não saía mais da cabeça de Lucas. Ele o via no reflexo do espelho, nas vitrines embaçadas da rua, nas expressões dos desconhecidos que cruzavam seu caminho. Era como se, agora que havia um nome e uma imagem, o vazio ganhasse contorno, densidade e peso. Daniel. O pai. A figura que por tanto tempo fora apenas uma névoa, um ponto de interrogação nos silêncios da mãe, agora se tornava parte de um passado que ele nunca pôde escolher, mas que o escolhia com brutalidade naquele instante. Sentia raiva, sim, mas era uma raiva misturada com curiosidade, abandono e algo que ele não sabia nomear, como se um pedaço dele tivesse sido trancado do lado de fora por tempo demais. Pensava no que a mãe teria sentido ao escrever aquela carta. Na angústia de esperar uma resposta que talvez nunca tenha vindo. E, principalmente, na solidão de carregar um filho sozinho em um mundo tão duro. Na escola, Clara notava o olhar dele mais perdido, mais cheio de perguntas e menos resguardado. O menino que antes se escondia por completo agora deixava escapar pequenas rachaduras, como se o casaco já não fosse mais suficiente para conter tudo o que estava por dentro. Mas o que mais a preocupava era o que acontecia fora da sala de aula. Ela sabia que o relatório de negligência, esquecido e empurrado de lado por quase 2 anos, voltaria à tona. E com ele, a possibilidade concreta de que Lucas fosse afastado de casa. Talvez fosse o certo, pensava ela, mas nem tudo que é certo é justo. Sabia que os abrigos estavam lotados, que muitas vezes eram mais frios que as casas que se deixavam para trás. E sabia, principalmente, que Lucas não suportaria mais uma perda. Havia algo naquele menino que se partia aos poucos, e ela não podia permitir que o mundo quebrasse de vez. Então decidiu agir. Foi até o conselho tutelar. Fez perguntas, cobrou respostas, alertou sobre o que vira, o que ouvirá, o que intuía. Mas ali, entre papéis, protocolos e olhares desinteressados, sua urgência parecia pequena demais para o sistema. Enquanto isso, em casa, a tensão aumentava. A avó começava a desconfiar das visitas de Clara, das ausências mais longas de Lucas no caminho de volta, dos silêncios cada vez mais carregados. Uma noite, ao ouvir um barulho no quarto dele, invadiu sem bater. Pegou o menino segurando a foto. Rasgou-a das mãos dele com violência. Você não tem pai nenhum. Ele sumiu, desapareceu, como todo homem frouxo. Lucas tentou pegar a foto de volta, mas ela já estava amassada. Você vai me trazer problema, moleque. Vai acabar sendo levado embora, e eu não vou mover um dedo. Ele não respondeu. Só abaixou os olhos, sentindo o calor de lágrimas que não caíam mais. Estava cansado de chorar. Cansado de tentar entender um mundo que parecia ter esquecido dele antes mesmo que ele aprendesse a falar. Na manhã seguinte, Lucas vestiu o casaco com mais força do que nunca. Era como se quisesse colar cada costura ao próprio corpo, como se quisesse desaparecer dentro dele. Na escola, evitou Clara, evitou todos.
Passou o dia mudo, desenhando rabiscos no caderno, formas abstratas, linhas que não levavam a lugar nenhum, como se fossem um mapa de sua mente confusa e pesada. No recreio, foi até o pátio de trás, onde quase ninguém ia. Sentou-se no chão, encostado na parede quente, e abriu o zíper do casaco com lentidão. Retirou a carta da mãe, a foto, e ficou olhando para os dois papéis como se esperasse que falassem com ele. Que dissessem o que fazer. Mas os papéis também estavam em silêncio. Foi então que Clara o encontrou ali. Sentou-se ao seu lado sem dizer nada por um tempo. Depois, com voz baixa, perguntou: ele é seu pai? Lucas fez que sim com a cabeça. Ela olhou para a foto, para os olhos do homem, e perguntou: você quer encontrá-lo? O menino hesitou. Quero saber por que ele nunca veio. Quero saber se ele sabe que eu existo. Era uma resposta mais madura do que ela esperava. Não havia idealização, apenas necessidade de verdade. Clara respirou fundo. Pegou a foto com delicadeza. Talvez eu possa ajudar. Naquela tarde, Clara começou a procurar por Daniel Soares. Era um nome comum, mas com a data da foto e o nome da mãe, ela acreditava que poderia encontrar alguma pista. Não era policial, nem assistente social, mas era alguém com tempo, internet e, principalmente, vontade. Viu dezenas de perfis, buscou por registros, redes sociais, notícias antigas. Até que encontrou um nome compatível em um sistema de funcionários da prefeitura. Daniel Soares, auxiliar de obras, 43 anos, registro ativo em outra cidade, cerca de 3 horas dali. O coração de Clara disparou. Talvez fosse ele. Talvez ainda estivesse vivo, ainda respirando, ainda carregando nas costas o peso de uma escolha mal feita. Anotou o endereço. Guardou o papel, sabia que não poderia simplesmente levá-lo até lá. Mas poderia tentar conversar, entender quem era aquele homem, e o que de fato havia acontecido. No dia seguinte, Clara ligou para o conselho tutelar e pediu mais tempo. Disse que estava fazendo um acompanhamento, que havia possibilidades em aberto. Mas o sistema não tem paciência para promessas emocionais. Foi avisada de que o caso de Lucas seria reavaliado na semana seguinte e que, se nada fosse resolvido até lá, o menino seria transferido para um abrigo temporário. Clara desligou o telefone com um nó na garganta. Não podia perder tempo. E no fundo, sabia que talvez aquela fosse a única chance de Lucas conhecer a verdade, ou, ao menos, uma parte dela. À noite, ela voltou à casa de Lucas. A avó não a recebeu bem. Xingou, mandou embora. Mas Clara, firme, pediu apenas 5 minutos com o menino. Lucas saiu, casaco fechado até o queixo. Ela se ajoelhou para falar com ele de frente. Eu encontrei um homem que pode ser seu pai. Ele arregalou os olhos, sem saber o que dizer. Se você quiser, posso ir até lá. Conversar com ele. Entender o que aconteceu. Lucas olhou para o céu, como se esperasse uma resposta entre as nuvens. Depois assentiu. Devagar. Mas não me conta se ele não quiser me ver, pediu. E essa frase foi como uma faca no peito de Clara. Uma criança que pedia proteção até contra a própria esperança. Era sábado de manhã quando Clara decidiu ir até a outra cidade. 3 horas de estrada, uma mochila pequena nas costas e um coração dividido entre o dever e o medo. Levava consigo a foto desbotada, o nome completo, e uma esperança tênue, quase proibida, de que encontraria naquele homem ao menos uma sombra de responsabilidade. Não avisou Lucas que iria. Não queria prometer nada. Não queria ver mais uma decepção nos olhos de um menino que já aprenderá a esperar o pior. A viagem foi silenciosa. O ônibus sacolejava por entre paisagens secas, e Clara só conseguia pensar em como a vida era injusta com os pequenos. Como alguém tão jovem já podia ter perdido tanto, carregado tanto, e ainda assim, seguir em pé, com o casaco fechado, resistindo ao calor do mundo. Chegou ao endereço no início da tarde. Era uma vila operária, simples, com casas grudadas umas nas outras e muros baixos. Perguntou por Daniel a uma senhora na frente da casa número 9, e ela apontou com o queixo para o fim da rua. Ele mora ali. Vive sozinho. Quase não fala com ninguém. Clara respirou fundo e seguiu. A porta estava entreaberta. Bateu levemente. Um homem apareceu. Os anos haviam levado parte do cabelo, mas o rosto era o mesmo da foto, olhos fundos, nariz reto, boca travada. Clara se apresentou. Ele pareceu não entender. Mas quando ela mostrou a foto, algo nele se quebrou,
Um músculo no canto da mandíbula tremeu, e os olhos, por um breve segundo, brilharam de umidade. Você conheceu Amanda? Ele perguntou, como se fosse um nome que lhe doía. Sou professora do filho dela, disse Clara. Do seu filho, Daniel. O silêncio que se seguiu poderia esmagar um prédio. Daniel não negou. Não tentou fugir. Mas também não pediu perdão. Sentou-se em uma cadeira de plástico e começou a falar, como quem abre uma caixa velha, cheia de coisas que evitou por anos. Disse que amou Amanda, mas que era jovem demais, perdido demais. Que quando soube da gravidez, entrou em pânico. Sumiu. Tentou voltar, mas já era tarde. Ela não o quis mais. Mandou-o embora. E ele, covarde, nunca insistiu. Eu sabia que tinha um filho, mas achei que seria melhor para ele não me ter. Eu era um nada. Ainda sou. Clara escutava sem interromper. Depois de um tempo, tirou da bolsa a carta que Amanda escrevera. Ele a leu devagar, com as mãos trêmulas. No fim, chorou. Pela primeira vez em muitos anos. Ela me esperou, e eu não fui. Clara assentiu, com um nó na garganta. Mas ele está aqui. E ele quer entender. Só isso. Daniel olhou para o chão. Eu não sei se mereço. Enquanto isso, em casa, Lucas se sentava no canto do quarto com o casaco sobre os joelhos. A avó o ignorava há 2 dias, depois de ter ouvido sua conversa com Clara. Não havia mais diálogo. Só o som do rádio antigo preenchendo a sala, como se tentasse abafar a existência do neto. Lucas sentia que algo estava prestes a acontecer. Como se o tempo estivesse se curvando, e tudo que era suportável estivesse prestes a se romper. Não conseguia comer, não conseguia dormir. Pensava em Daniel, em como seria olhar para ele. Em como seria ouvir a voz de um homem que existia no sangue, mas não na vida. Pensava se teria raiva. Ou se só sentiria um buraco maior. Clara voltou no domingo. Passou na casa de Lucas, e ele correu até o portão. Você foi, né? Ela assentiu. E ele? A pergunta veio rasgando o ar, ele chorou. Lucas desviou o olhar. Não sabia o que fazer com essa informação. Ele quer te ver. Mas está com medo. Medo de quê? De ser tarde demais. Lucas mordeu o lábio. Talvez seja mesmo. E virou de costas. Clara não o forçou. Apenas disse, ele vai estar na praça da estação amanhã, às 4 da tarde. Se quiser ir, eu te levo. A segunda-feira amanheceu com um peso que parecia maior do que o corpo magro de Lucas podia carregar. Na escola, não falou com ninguém. No recreio, Clara deixou um bilhete em sua carteira. Estou pronta às 3. A decisão é sua. Às 3:30, ele apareceu no portão, de casaco fechado, mochila nas costas. Clara não disse nada. Apenas abriu a porta do carro. A viagem até a cidade vizinha foi silenciosa, mas o silêncio entre eles era leve, não doía. Chegaram à praça da estação às 15h59. Daniel já estava lá, sentado em um banco de cimento, com as mãos entrelaçadas, o olhar perdido. Quando viu Lucas, ficou de pé. Mas não se moveu. O menino hesitou. O casaco apertado, o coração disparado. Então, caminhou, passo a passo, até parar diante dele. Olharam-se por longos segundos, como quem tenta decifrar anos de ausência em um só instante. Então Daniel falou, eu sou o pai que você não teve. Lucas respondeu, com a voz baixa, mas firme, eu sou o filho que esperou e não entendeu. Não se abraçaram. Mas os olhos disseram tudo. Na volta, Lucas não falou muito. Só tirou o casaco no banco do carro, pela primeira vez diante de Clara. Segurou-o no colo, com cuidado. Como se dissesse, eu não preciso mais me esconder aqui dentro. Naquela noite, voltou para casa e encontrou a avó mais fria do que nunca. Havia uma carta sobre a mesa, com o selo do conselho tutelar. A decisão estava tomada, ele seria transferido na sexta-feira. 3 dias. Lucas se sentou no chão do quarto e olhou para o casaco, agora dobrado aos seus pés. Pela primeira vez, ele sentiu vontade de deixá-lo. Mas não ainda. Tinha algo a fazer antes. Algo que só ele poderia decidir. Na quinta-feira à noite, a cidade parecia mais quente do que nunca. Não apenas no termômetro, mas no peso sufocante que envolvia o corpo de Lucas, como se o ar tivesse se transformado em um manto grosso, pesado, incômodo, não tão diferente do próprio casaco que ele carregava no colo há horas, sem vestir. Ele estava sentado no pequeno quintal de casa,
O chão de terra batida ainda morno sob seus pés descalços. Ao seu lado, a mochila pronta. Clara havia dito que o buscaria no dia seguinte, pela manhã. A decisão era definitiva. O abrigo havia sido escolhido, a transferência organizada. A avó não disse nada o dia todo. Ficou no rádio, nas palavras cruzadas, no chá amargo que parecia a única coisa que lhe trazia paz. Entre eles, apenas o som do tempo passando, e a certeza de que não haveria Deus. Lucas olhava para o casaco como quem encara uma cicatriz. Tantas vezes ele havia se escondido ali, chorado dentro dele, se agarrado ao cheiro, ao tecido, à memória de uma mãe que o mundo levou cedo demais. Agora, ali, sob o céu quente e estrelado, ele se perguntava se deixar o casaco para trás era uma traição ou uma libertação. Queria saber o que a mãe pensaria, se o veria como ingrato por largar o abraço que ela havia costurado com tanto carinho. Mas, no fundo, algo dentro dele começava a entender que ela não o queria preso a um pedaço de pano. Ela o queria livre. Vivo. Inteiro. E ele não era inteiro há muito tempo. Na manhã seguinte, Clara chegou pontualmente. O carro parado na rua, o motor ligado, o olhar tenso. Lucas saiu com a mochila nos ombros. O casaco, dobrado, nas mãos. Não o vestia. Estava de camiseta. Pela primeira vez, mostrava os braços finos, a pele pálida, os ombros ainda pequenos. Mas havia algo diferente em seu olhar. Não era coragem, era aceitação. Um tipo de maturidade que só quem sofre muito cedo desenvolve. Ao entrar no carro, não olhou para trás. Não buscou o olhar da avó, que sequer apareceu na porta. Clara respeitou o silêncio. Sabia que aquele momento era sagrado demais para palavras. Durante o trajeto até o abrigo, Clara falou pouco. Disse que era um lugar simples, mas seguro. Que os educadores eram bons. Que ele teria onde dormir, onde estudar, onde crescer. Lucas ouvia, mas com a mente em outro lugar. Pensava em sua mãe. Em como ela teria lidado com tudo isso. Pensava em Daniel, o homem que finalmente ganhará rosto e voz, mas que ainda era um enigma a ser decifrado. Pensava na vida, que tantas vezes parecia um jogo de empurrões, onde uns caem e outros seguem, sem olhar para trás. Chegando ao abrigo, Lucas desceu do carro sem pressa. Observou o portão azul, a fachada simples, o pátio ao fundo com árvores que lançavam sombras no chão. Uma mulher sorriu ao vê-lo chegar. Bem-vindo, Lucas. Ele apenas acenou com a cabeça. Clara se aproximou e colocou a mão em seu ombro. Você é mais forte do que imagina. E não está sozinho. Ele queria acreditar nisso. Queria muito. Mas a verdade é que, por dentro, ainda doía. Como se estivesse deixando uma parte de si naquela casa de onde viera, mesmo que essa parte fosse feita de silêncio, rejeição e lembranças quebradas. Naquela noite, no novo quarto, Lucas deitou-se em uma cama limpa, com lençóis floridos e uma janela alta por onde o vento entrava sem pedir licença. Ao lado, uma prateleira vazia. A mochila sobre a cadeira. E o casaco, ainda dobrado, sobre a cama. Ele passou a mão sobre o tecido, devagar, como se despedisse com os dedos. Depois, levantou-se, vestiu o casaco mais uma vez. Só mais uma. Olhou-se no espelho. Era como vestir a mãe, a infância, o passado. Mas também era como carregar uma prisão. Um peso que ele não queria mais justificar. Então, com calma, tirou o casaco, dobrou-o novamente e o guardou no fundo da gaveta. Ali, entre a roupa de cama e os novos começos, ele o deixou. Pela primeira vez, por escolha própria. Nos dias que seguiram, Lucas começou a construir outra rotina. Ia à escola com outros meninos, ajudava na cozinha do abrigo, lia livros na varanda. Clara continuava visitando, sempre às segundas. Daniel mandou uma carta, ainda sem coragem de aparecer. Dizia que queria conhecê-lo melhor, se ele deixasse. Lucas leu a carta 3 vezes, e na última, sorriu, um sorriso pequeno, quase imperceptível, mas real. Pela primeira vez em muito tempo, havia espaço dentro dele para algo novo. E naquele espaço, o casaco não era mais a única coisa que o definia. Meses depois, numa tarde de calor abafado, Lucas voltou à sua antiga casa. A avó havia sido internada. A casa seria vendida. Clara o acompanhou. Ao entrar, tudo parecia menor, mais gasto, mais vazio. No quarto, o colchão no chão ainda estava lá. Na estante, a caixa com as cartas da mãe. Ele a pegou, abriu, e encontrou a velha nota escrita à mão,
nunca tire esse casaco, meu amor. Ele é seu abrigo quando eu não estiver. Ele leu, e pela primeira vez, não chorou. Apenas fechou os olhos, e com a voz baixa, respondeu, eu ainda te carrego, mãe. Mesmo sem o casaco. 3 anos haviam se passado desde a manhã em que Lucas cruzara os portões do abrigo de mochila nos ombros e o casaco nas mãos. O tempo, com sua paciência amarga e necessária, cumprirá seu papel de moldar, curar e cicatrizar, não com mágica, mas com a lenta e dolorosa arte da sobrevivência. Agora com 15 anos, os traços do menino ainda estavam ali, escondidos sob o rosto mais alongado, os olhos mais atentos, os ombros mais firmes. A infância não desaparecera, apenas se refugiara em outra camada, mais profunda. Ele caminhava com o sol no rosto, a camiseta colada ao corpo pelo calor do verão, e os braços expostos sem medo. Nenhum casaco o cobria. Nenhum tecido escondia mais o menino que, um dia, precisou da lã para existir. Lucas agora morava em uma república para jovens em processo de autonomia. O abrigo foi um lar por 2 anos, até que completasse a idade necessária para seguir para um programa de transição, onde aprendia a cozinhar, administrar seu próprio dinheiro, lidar com o mundo sem supervisão constante. Havia crescido entre paredes que, embora simples, não o ignoraram. Aprendeu a olhar nos olhos, a responder perguntas, a aceitar afeto. Clara continuava presente, mesmo não sendo mais sua tutora. Tornará-se algo raro na vida de meninos como ele, alguém que fica. Alguém que permanece mesmo depois que os relatórios são arquivados, mesmo depois que os outros vão embora. Aos domingos, ela o visitava. Levava livros, frutas e notícias de fora. E ele a ouvia como quem lê uma carta escrita para o coração. Daniel também tentará se aproximar. Cometia erros. Sumia. Voltava. Às vezes, escrevia cartas que Lucas demorava meses para responder. Outras vezes, aparecia sem avisar, e os dois tomavam um refrigerante sentados no banco da praça, sem falar muito, mas compartilhando silêncios mais suaves que os antigos. Não havia reconciliação de novela, nem perdão fácil. Mas havia um tipo de coexistência possível, feita de pausas, olhares e tentativas sinceras. Lucas não chamava Daniel de pai. Chamava pelo nome. Mas já não o odiava. Já não carregava a ausência como ferida aberta. Aprenderá que algumas presenças são tardias, mas não necessariamente inúteis. E que não se deve exigir de ninguém o que nunca soube oferecer. Na República, havia um armário de madeira clara onde Lucas guardava suas poucas roupas. Camisetas, calças dobradas, um tênis reserva. E lá, no fundo da última gaveta, ainda repousava o casaco marrom, cuidadosamente dobrado, envolto em uma fronha branca, como se fosse uma relíquia. Nunca mais o vestira. Mas também nunca o jogará fora. Era a última coisa que ainda guardava o cheiro da mãe, já quase imperceptível, mas presente como um eco. Às vezes, nos dias mais difíceis, ele abria a gaveta e o tocava com a ponta dos dedos, como quem toca um altar silencioso. Não era mais uma armadura. Nem uma prisão. Era uma lembrança. Um símbolo. Um amor que resistiu ao tempo, ao abandono, e às cicatrizes da vida. Numa tarde de dezembro, Lucas foi convidado para dar uma palestra em uma escola pública da região. Era parte de um projeto social sobre juventude e superação. Sentou-se diante de uma turma de crianças e adolescentes, e quando lhe perguntaram sua história, ele respirou fundo antes de responder. Não contou tudo. Mas contou o essencial. Falou de como cresceu sentindo frio mesmo no calor, falou de um casaco que não era só roupa, mas lar. Falou de uma mulher que lhe deixou amor costurado em cada manga. E falou, principalmente, da primeira vez que conseguiu tirá-lo, não com raiva, mas com paz. Ao final da palestra, uma menina de 12 anos o esperou na porta. Disse que também usava o mesmo casaco todos os dias. Disse que todos riam dela. Lucas sorriu com ternura. Ajoelhou-se, olhou nos olhos dela e perguntou, você se sente protegida dentro dele? Ela assentiu. Ele respondeu, então use até o dia em que não precisar mais. E naquele instante, soube que, mesmo sem querer, estava dando continuidade à história, não como repetição da dor, mas como ponte de empatia. Porque o que nos salva, muitas vezes, é sermos vistos por alguém que já esteve do outro lado da dor. Na volta para casa, o calor era insuportável. Mas Lucas andava leve. O vento batia nos braços, e o suor escorria sem vergonha. Sentia-se livre. Sabia que sua história ainda doía,
que a saudade ainda vinha, que a solidão ainda espreitava nos cantos. Mas agora ele tinha escolhas. Tinha nome. Tinha rosto. Tinha voz. E mesmo que o mundo ainda fosse duro, mesmo que muitas portas ainda se fechassem, ele havia aprendido algo que ninguém podia tirar, que não precisava mais carregar um casaco para lembrar de quem era. Porque agora, ele estava inteiro, por dentro.